Irmãos, nós vamos continuar a nossa explanação no livro de Jonas. Nós estamos numa série de mensagem no livro de Jonas. Semana passada nós lemos o conflito de Jonas, baseado no versículo 1, 2, 3, o conflito que ele teve para fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dele. E hoje nós vamos ler a continuação do versículo do capítulo 1, e nós vamos ouvir sobre as implicações de uma pessoa, no caso aqui como Jonas, alguém que decide a seguir a própria vontade, ao invés de seguir a vontade de Deus. O tema dessa série é a obstinação humana e a misericórdia de Deus. Nós percebemos aqui no livro de Jonas o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus trabalha, o quanto que Deus ele age, mas também vimos o quanto que nós somos teimosos, obstinados. E nesse mês nós queremos entender e entregar o nosso coração para Deus por completo, e deixar que a graça, o propósito dele seja cumprido, que nós possamos deixar de lado essa nossa obstinação, essa ideia contrária muitas vezes ao propósito divino. Então que Deus venha abrir o seu coração durante esse período que nós vamos estar estudando esse livro, e hoje nós vamos entender um pouco sobre as implicações de alguém que decide fazer o contrário da vontade de Deus. Então, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." 7. Então os marinheiros combinaram entre si: "Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós." Tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence?" Ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, o que fez o mar e a terra." 10. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: "O que foi que você fez?" Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" 12. Respondeu ele: "Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. 14. Então eles clamaram ao Senhor: "Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem,
não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Nós vemos Deus agindo em todo o livro. Nós vemos Deus agindo em toda a história. Nós vemos um Deus que está trabalhando. Nós vemos um Deus que está em missão. Porque Deus tem o propósito de redenção, o propósito de salvar o mundo, de salvar a criação. A palavra de Deus precisa ser pregada. Aqui neste contexto, Jonas é o escolhido. Nínive é o povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Nínive, um povo rebelde. Jonas, um homem obstinado. Mesmo assim, Deus continua fiel ao seu propósito. Ele continua em busca de Jonas. Ele continua atrás de Jonas, para que a vontade dele seja cumprida. Jonas decide então aqui fugir. Jonas decide então ir para outro lugar. Ele entra no navio, porque ele não quer fazer a vontade de Deus. Quais são as implicações de alguém que contraria a vontade de Deus? Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aí você diz para mim: nossa, Cláudio, agora eu estou com medo. Bem que me disseram que vai começar os princípios das dores na minha vida. Bem que me disseram que agora vai dar tudo errado, porque eu desobedeci a Deus. Eu não quero colocar esse pavor em você, mas eu quero que você enxergue que apesar da nossa teimosia, apesar da nossa obstinação, Deus continua sendo fiel ao propósito dele. Parece que é uma situação aqui de destruição. Parece que Deus quer matar todo mundo. Parece que Deus está se apresentando como alguém vingador. Não. Aqui é um Deus que está atrás de um homem. Aqui é um Deus que quer cumprir o propósito dele na vida daquele homem. Irmãos, mesmo quando nós desviamos os caminhos de Deus, mesmo quando nós decidimos fazer a nossa própria vontade, o nosso Deus permanece querendo cumprir o propósito dele em nós. Aqui dá a impressão que Deus está colocando a ira dele sobre Jonas. Eu consigo olhar aqui um Deus que está chacoalhando Jonas. Está chamando Jonas para acordar. Parece que Deus está destruindo, parece que Deus está se vingando, mas Deus está chamando. Talvez a sua vida esteja dessa forma. As pessoas falam para nós: é a mão de Deus pesando sobre você, seu pecador miserável. Talvez as pessoas tenham te oprimido ainda mais na sua dor. Irmão, o nosso Deus, Ele age para nos chamar, para nos levantar. O nosso Deus opera para a salvação e não para a destruição. Não aceite pessoas que têm falado para você que Deus está destruindo a sua vida, a sua família, por castigo ou outra coisa assim. O nosso Deus opera para a salvação.
O nosso Deus opera para a restauração. Deus está agindo para levantar um homem. Deus está agindo ali para levantar Jonas. Aqui nós vemos 3 coisas. Primeiro, o poder de Deus sobre os céus e a terra. Como Deus é poderoso, irmão. O nosso Deus, o Deus que servimos, não é o Deus de fábulas, não é o Deus de mitologia. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder sobre os céus e a terra. Nós vemos um Deus aqui que tem compromisso. Ele escolheu Jonas. Ele quer restaurar Nínive. Ele quer que a palavra seja pregada para Nínive. É um Deus fiel em seu propósito. Muitas vezes nós esquecemos, desvirtuamos, mudamos o caminho, mudamos a rota. Mas nós vemos aqui um Deus que continua trabalhando fiel ao seu propósito. Deus está agindo aqui em favor de Jonas. Deus está agindo aqui em favor de Nínive. Essa tempestade, esse barco agitado, é porque Deus está agindo em favor daquele que Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. A gente ouve tanto isso, irmão, que parece um bordão, né? Ah, eu já sei, me conta outra que eu não sei. Meu filho, se isso soa para você como bordão, é porque você está acostumado a ouvir isso. Entenda que você faz parte da missão de Deus aqui na terra. Entenda que o propósito de Deus aqui é que você se levante e pregue a palavra de Deus. Entenda que através da sua vida, outras pessoas precisam ouvir e conhecer quem Deus Ele é. Irmãos, isso não pode ser uma palavra costumeira para você. Não pode ser algo comum para você. O propósito de Deus é que através de nós, outras pessoas o adorem. Outras pessoas possam reconhecer quem Ele é. E talvez você está planejando várias coisas na sua vida, e o mar está agitado, porque Deus Ele quer que você acorde. Ele quer que você olhe aonde deve ser o propósito principal da sua vida. É para você acordar. É para você despertar, é para você olhar por verdadeiro caminho. Talvez aqui, irmão, o pior é se o mar não estivesse agitado. O pior aqui é se fosse uma viagem tranquila. O pior aqui é se Jonas tivesse um serviço de quarto, tudo maravilhoso, perfeito ali, um cruzeiro. Isso seria ruim. Isso seria um desastre. Talvez aos olhos dele seria perfeito. Talvez aos nossos olhos seria perfeito. Mas que bom que o mar estremeceu. Que bom que aquele barco estava para cair. É sinal que Deus está chamando aquele homem. É sinal que Deus está com aquele homem. É sinal que Deus está agindo em favor de um povo obstinado como Nínive, um povo pecador. Não existe um povo sequer nesta terra que não mereça, que Deus não queira alcançar. Não existe um povo nesta terra que Deus não queira derramar a sua misericórdia, porque merecer nenhum de nós merecemos. Mas mesmo assim, todos os povos, Deus morreu, Deus chama todos os povos e todas as nações. Irmãos, existem lugares, existem muitas línguas que ainda a palavra de Deus não foi traduzida.
Existem muitas tribos que a palavra de Deus sequer já foi pregada. Existem muitos lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Deus está trabalhando. Deus está em missão. Deus chama um povo para cumprir o propósito dele. É muito melhor o nosso barco ficar agitado do que ficarmos em cruzeiros, em lugares agradáveis aos nossos próprios olhos, ao invés de ir para onde Deus Ele quer que nós vamos. Nós devemos olhar para tudo que está acontecendo em nossa volta. Nós devemos olhar para tudo que está ao nosso redor e pedir para o Senhor: o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer com isso? Para onde eu vou, Deus? Capítulo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, e se deitado, dormia profundamente. Deus chama, Deus está em missão, Deus está nos chamando. O mar agitado, a tribulação pesada. Irmãos, aqueles que estão junto ao nosso lado, vê a tribulação, vê o desespero, e tentam fazer alguma coisa para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento, para amenizar a tribulação. O navio ali estava prestes a virar. Aqueles homens pensaram: vamos jogar as malas, vamos esvaziar, vamos deixar menos peso para que o navio fique mais leve. Não adianta, não adiantava, porque ali era algo direcionado. Quantas vezes algumas pessoas tentam nos ajudar, tentam fazer alguma coisa, tentam tomar alguma atitude, e a atitude não é do outro, a atitude é nossa. A atitude, ela é nossa. Quem precisava tomar a atitude era Jonas. Agora, onde o cara estava? Fale para mim. Onde ele estava? Ele estava no porão, dormindo, no sono REM ainda, no sono profundo. O que a gente faz com um cara desse? O que a gente faz com um cara desse? Todo mundo preocupado, todo mundo querendo resolver alguma coisa, e o cara lá, no sono profundo, no porão. Aí eu pergunto para você, talvez na sua casa, alguém está tentando resolver uma situação que é para você resolver. Talvez na sua casa, alguém está tentando contornar, mas não está aliviando. E você está parado, você está dormindo, você está cochilando, e a atitude é sua, não é do outro, é você. O que você sabe que você precisa fazer e não está vendo? O que você sabe que você precisa fazer e está vendo o outro fazer? E não é para ele fazer, é para você fazer. A atitude é sua, a responsabilidade é sua, o dever é seu. E você está lá na soneca, está no porão, está no sono profundo.
Está se escondendo de quem? Está se escondendo do quê? Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do propósito de Deus, nós tendemos a nos afastar de tudo. Ficamos amargos, ficamos no porão, no lugar mais profundo, onde ninguém nos encontra. Talvez você não quer nem responder mais as mensagens do WhatsApp, não quer nem mais atender o telefone, não quer ver mais ninguém. Você está no porão, você está lá no fundo, você está escondido, está tudo turbulento na sua vida. E você está lá, parado, ou parada, precisando tomar uma atitude. Será que você está no porão? Será que você está lá? No lugar mais escondido, isolado de todo mundo? Um profeta que deveria estar em missão, que deveria estar cumprindo a vontade de Deus, ele está no porão, em um sono profundo. Aonde você está? Homem e mulher, chamado e chamada por Deus. Aonde você está? Que lugar você se encontra hoje? Ah, pastor, mas está tudo tão agitado. Talvez essa agitação vai se acabar quando você tomar uma atitude. Quando você se posicionar. Quando você se colocar no lugar onde deve ficar. Enquanto Deus está agindo, enquanto Deus está trabalhando, Jonas estava no porão. E você? Você está focado em quê? Você está onde? Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, letra minúscula. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Até o capitão: como é que você pode ficar aí dormindo? Clame ao seu Deus. Aí eu me perguntei, como que Jonas pode ficar aí dormindo? Eu coloquei 4 respostas, possíveis respostas. Primeiro, não quer. Muitas vezes nós ficamos dormindo no porão porque realmente nós não queremos compromisso. Decidimos, nós não queremos compromisso. Eu não quero, e ponto final. Nada que você me fala, nada que você me diga vai fazer eu mudar de ideia. Eu não quero compromisso. É a minha decisão. Eu prefiro ficar aqui no porão, dormindo, que aqui está muito melhor. Ponto final. Segundo, talvez ele não estava vendo a tempestade. Ou estava fazendo de conta que a tempestade não estava ali. Quantas vezes nós estamos vivendo um faz de conta, aonde tudo parece bem, aonde tudo parece perfeito. A tempestade estava rolando lá, e Jonas estava no sono profundo. Que tempestade que nada, que barco que vai virar que nada, está tudo bem, está tudo perfeito. Como é que você tem lidado com a realidade da sua dor e do seu sofrimento? Como é que você tem lidado com a realidade das crises que você tem enfrentado na sua família? Como é que você tem lidado com a realidade das suas crises ministeriais? Tem feito um faz de conta que está tudo bem, está tudo perfeito, está uma maravilha? E vai continuar escondido, numa boa? Ou vai tomar uma atitude?
Irmão, não adianta criar uma falsa realidade. Não adianta. Não cria uma ilusão. Se existe uma tempestade, uma atitude precisa ser tomada. Se existe uma realidade, uma atitude precisa ser tomada. Qual atitude você precisa tomar com aqueles que estão sob os seus cuidados? Qual atitude que você precisa tomar com aqueles que estão sobre os seus cuidados? Que conversa você precisa ter com os seus? Que conversa você precisa ter com eles? Que ensinamento você precisa dar? Qual orientação você precisa dar? A atitude precisa ser tomada por você. Esse capitão aqui não sabia quem era o Deus de Jonas. Ele pensava que o Deus de Jonas era o Deus deles. Pensava que era mais um Deus comum. Só que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Era o Deus que estava agindo ali. Era o Deus que poderia parar e controlar tudo. Quando nós clamamos, nós não clamamos a um Deus mitológico, a um Deus inexistente. Nós clamamos um Deus verdadeiro. Quando nós nos posicionamos diante de um Deus verdadeiro. Um Deus que pode agir e transformar. É por isso que nós precisamos nos posicionar diante desse Deus que tem poder sobre os céus, a terra, sobre o mar. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte e ver quem é o responsável dessa desgraça. Irmãos, todo mundo ali desesperado, porque aquela desgraça bateu aqueles homens. Quantos de nós, falar agora para nós, pai e mãe, não quero colocar peso sobre você, mas responsabilidade. Quantas ações nossas têm afetado a nossa família? Quantos comportamentos nossos têm afetado a nossa família? Eu falo isso por experiência profissional mesmo. Conversa aí com meu filho. Dá um jeito aí nesse garoto. Fale com ele. Irmão, a demanda vem do pai e vem da mãe. A demanda vem do pai e vem da mãe. 98%. 98%. Nós precisamos entender que as nossas atitudes geram consequências não só para nós, mas para aqueles que estão em nossa volta. Esses dias conversei com alguém dando aconselhamento, eu falei, olha, essa decisão traz um impacto muito grande. O impacto não é só para você não. O impacto não é só para você não. O impacto, ele é grande. Atinge muitas pessoas. Atinge muitas pessoas. Entenda a responsabilidade não como um peso, mas como uma atitude, uma função que você deve exercer. Versículo 8. Por isso perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Glória a Deus. Como é bonito, irmão, Jonas falar isso.
Eu sou hebreu, eu sou o povo escolhido, o povo que Deus separou para revelar a grandeza a todo o povo. Eu sou o adorador do Senhor, eu sou o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Jonas, aonde você está, Jonas? Você, um povo escolhido, um adorador dos céus e a terra, um adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra. Aonde você está? Irmãos, quando eu li aqui foi de praxe, glória a Deus, mas aí eu fui alertado, preste bem atenção ao que ele está falando e ao que ele está fazendo. Preste bem atenção ao que o Jonas está falando e ao que Jonas está fazendo. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. E aí eu peço para Deus que eu não posso estar nessa diferença. Eu não posso estar nesse distanciamento daquilo que eu falo e daquilo que eu vivo. Eu não posso estar. Eu não sei você, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Eu quero que a minha atitude e as minhas palavras estejam em sintonia. Mesmo que eu esteja errando, mas pelo menos me esforçando. Pelo menos me esforçando. Pelo menos no caminho. Pelo menos querendo alcançar. Pelo menos enxergando. Mas não de costas viradas. Não sendo rebelde. Não sendo hipócrita. Mas se eu não estou vivendo, eu quero alcançar. Eu quero correr atrás, eu quero mirar. Eu quero chegar lá. E você? E você? Como pode um hebreu, um escolhido, um profeta, para revelar Deus a outras nações? Como pode um adorador, criador dos céus, um adorador do Deus, criador dos céus e da terra, como pode estar naquela posição? Irmãos, vamos nos apegar àquilo que professamos. Vamos viver aquilo que nós professamos. Vamos viver a fé que nós proclamamos. Vamos viver a palavra que nós pregamos. Vamos viver realmente como um povo escolhido de Deus, que vive em propósito do reino dele, da justiça dele. Vamos viver de acordo com o chamado de Deus. Jonas estava num lugar onde pessoas adoravam deuses diferentes. Cada marinheiro ali adorou, versículo 5, né? Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Jonas ali era o único que cria no Deus verdadeiro. Era o único adorador do Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas esse homem, ele estava vivendo de forma contrária à vontade de Deus. Ele estava longe do propósito de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade afastada de Deus. Cada pessoa buscando o seu próprio Deus. Cada pessoa buscando o seu próprio caminho. Foi pregado aqui, Cristo em nós, esperança da glória. Que o amor de Deus seja colocado no nosso coração, para que o amor dele seja conhecido por todas as pessoas. Nós estamos vivendo no meio de pessoas que não conhecem o Deus de letra maiúscula, o Deus verdadeiro. E somos nós que fomos chamados
para anunciar esse Deus, pregar esse Deus, proclamar esse Deus. Não fuja desse chamado. Não fuja desse chamado. Não fuja daquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Versículo 10. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? E eles sabiam que Jonas tinha feito, eles sabiam que Jonas tinha fugido do Senhor. A pergunta que fica aqui é: qual atitude nós temos tomado contra o Criador dos céus e da terra? Qual atitude nós temos tomado contra a vontade de Deus? O que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? Com aquilo que Deus colocou no seu coração? Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre você. Talvez você ouvindo tudo isso, e você fala assim: eu não tenho mais jeito, não vai dar mais certo, é melhor colocar um fim mesmo. Jonas, diante do confronto, ele toma uma reação contrária. Ao invés de se arrepender, ao invés de obedecer a Deus, ele prefere a morte. Ele prefere acabar com a própria vida. Irmão, e não é uma morte de alguém que merece, não sei exatamente a palavra, mas é uma morte de alguém que está se entregando. É alguém que, ao invés de buscar o melhor, escolhe o pior caminho. E quantas vezes nós, diante da nossa luta, da nossa tribulação, do nosso sofrimento, da tempestade na nossa família, na nossa casa, ao invés de se voltar, se arrepender, buscar a palavra de Deus, buscar obedecer a palavra de Deus, nós decidimos o fim. Decidimos colocar o fim. Jonas falou: me peguem, joguem-me no mar, e acabou, e já está tudo resolvido. E aí? Muitas vezes nós queremos colocar calmaria no nosso casamento, colocando um divórcio. É melhor separar. Vamos trazer calmaria. É melhor, vamos dizer não. E pronto, acabou. Olha, cada um para o seu lado. A gente vai viver melhor assim. Pastor, o ministério está muito turbulento. É melhor eu parar por aqui. É melhor eu parar por aqui, ó. Ponto final, eu vou seguir a minha vida. Acabou. Cansei. A minha vida está uma miséria. A minha vida não tem mais graça, não tem mais sentido. Eu gostaria que minha vida acabasse aqui agora. Eu gostaria que a minha vida acabasse aqui agora. É melhor assim. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Desculpa, eu não consegui. Desculpa. Não consigo. É mais forte que eu, irmãos. É mais forte que eu. E aí? Aonde você está? Pois eu vou ouvir algumas, mas tudo bem, né, gente? Lá em casa eu vou ouvir algumas. Bom, aonde você está? Que decisão você quer tomar? Por que escolher o caminho da morte?
Por que escolher o caminho da destruição? Por que colocar um fim naquilo que Deus não colocou um fim? Por que colocar um ponto final onde Deus não colocou um ponto final? Deus não estabeleceu um ponto final na vida de Jonas. Deus não estabeleceu um ponto final no ministério de Jonas. Deus tem uma obra na vida de Jonas. Deus tem uma obra na sua vida, na sua família, no seu casamento. Não é o fim, não é o ponto final. É hora de você se levantar e escolher o caminho da restauração. Não coloque um ponto final aonde Deus não colocou. Não queira escrever a sua própria história. Não queira escrever a sua própria história. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles não tiveram coragem ali naquele momento de jogar Jonas no mar. E vamos remar, vamos tentar sair. Só que a coisa ficou mais complicada ainda. As pessoas estão querendo nos ajudar. As pessoas estão se esforçando para nos ajudar. Mas não depende delas. Depende de mim, depende de você. Depende de nós. Depende de nós. A gente está esperando que os outros deem conta da nossa vida. Somos nós que devemos dar conta. Somos nós que devemos assumir o controle. Somos nós que devemos tomar a atitude. 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E ele se aquietou. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e lhe fazendo votos. Aqueles homens decidiram jogar Jonas porque não tinha outra coisa a fazer. E naquele momento, a gente não sabe se foi para sempre ou só naquele momento, mas naquele momento aqueles homens reconheceram quem era o verdadeiro Deus. Naquele momento os homens reconheceram quem era o verdadeiro Deus. Até na nossa fraqueza, até na nossa obstinação, Deus ele age. Deus ele age. Algumas pessoas, uma vez eu ouvi de alguém, falou: pastor, quando eu estava fora da igreja, eu fui num lugar meu, eu não consegui ficar naquele lugar. Aquele lugar não era meu, não era para mim. Eu não era crente, mas aquele lugar não era para mim. Irmãos, o chamado de Deus no nosso coração ninguém tira. A gente tenta se esconder, mas Deus está conosco. A gente tenta fugir, mas Deus se revela a nós, em qualquer lugar, em qualquer momento. A gente tenta ir para um canto, para o outro, mesmo na fraqueza. Ele usa nossas vidas para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, porque o nosso Deus, Ele age, Ele trabalha, Ele está agindo, Ele está se movendo, Ele está trabalhando. Mesmo na nossa falha, mesmo no nosso erro, o nosso Deus continua sendo Deus. Como eu quero me entregar a esse Deus verdadeiro. Como eu quero me entregar a esse Deus de fato e viver aquilo que Ele quer que eu viva. Como nós precisamos nos entregar a Ele.
A partir daquele momento, não era mais Jonas o único a conhecer o Deus verdadeiro. Aqueles marinheiros também conheceram quem era o Deus, Criador dos céus e da terra. Ali fizeram um sacrifício, um altar, e adoraram a Deus. Que através da sua vida, outros povos adorem a Jesus. Que através das suas vidas, outras pessoas possam louvar a Deus, reconhecer quem Deus Ele é. Que através da sua vida, famílias sejam restauradas, alcançadas, porque você serve o Deus verdadeiro. Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas, volte-se para Deus, volte-se para Deus e obedeça. Siga o caminho dele. Versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficasse dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha, se fosse eu ia mandar o peixe para comer, morder esse homem aí por inteiro. Só que Deus nos ama com um amor eterno. Deus não desiste de nós. O amor de Deus nos acompanha aonde nós vamos. Jonas estava num lugar distante da vontade de Deus, mas o amor de Deus estava ali com Jonas. Você pode estar longe, você pode estar afastado, você pode estar lá no lamaçal do pecado. O amor de Deus está com você. O amor de Deus está em você. E é por isso que ele vai e joga lá, manda um peixe grande engolir Jonas. Irmãos, a gente tenta colocar um ponto final, mas a misericórdia de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele continua agindo na sua vida. Ele continua nos salvando. Que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Um Deus que não desiste. Um Deus que nos olha como únicos. Ama nós imperfeitos, falhos, obstinados, mas persiste, não nos deixa afundar, não nos deixa morrer, não deixa a nossa vida acabar. Que amor é esse, Jesus? Deus não desiste de Jonas, Deus não desiste de Nínive. Deus não desiste de mim, não desiste de você, da sua família, do seu casamento, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Ele ama você, filho. Ele ama você. Irmãos, diante de tantas implicações que temos ao contrariar a vontade de Deus, qual atitude você vai tomar? Qual atitude você vai tomar? É necessário que você reconheça a situação que você está passando hoje. É necessário que você reconheça que não dá mais para viver de acordo com o tipo de vida que você está vivendo. Só existe um caminho, o caminho da obediência. Só existe um caminho, o caminho do arrependimento, o caminho de reconhecer a vontade de Deus. Estenda a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada mão levantada, Pai, no nome de Jesus. Que essas mãos, Senhor,
sejam revestidas de poder e autoridade, Pai. Que essas mãos possam abençoar, que essas mãos possam anunciar e pregar a Tua palavra. Enche essas vidas do Teu Espírito Santo. Revela, Pai, para cada uma o Teu propósito, Senhor. Que cada mão aqui, Senhor, venha receber o Seu toque de restauração. Restauração no ministério, restauração na vida, no casamento, na vida emocional, sentimental, espiritual. A sua paternidade, a sua maternidade seja restaurada. Seu papel de marido, de esposa, seja restaurado. Que seu ministério seja restaurado. Que você possa ter sonhos no seu ministério. Sonhos. Sonhos. Teu Deus é grande para realizar. Teu Deus faz coisas grandes. Que Deus possa te levantar como alguém que faça discípulos. Que através de você outras pessoas o adorem. Que através de você outras pessoas possam amar a Deus e reconhecer a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que você possa ir e fazer discípulos, proclamar o Evangelho, dizer que Deus é bom. Levanta a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com toda a criação, para todos sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada. Vá com Deus.